Este vídeo é para você que vai fazer o concurso do TRT-18 ou que estuda para a redação organizada pela banca FCC. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Camila Cobos, professora especialista em redação de concursos públicos e além dessa aula com possíveis temas para a redação do TRT-18, eu também preparei um guia, um e-book totalmente gratuito com foco na estrutura, no passo a passo para o texto dissertativo argumentativo organizado pela FCC. Para recebê-lo, basta clicar no link que está aqui abaixo do vídeo. Então, sem enrolação, vamos direto para a aula. Para a gente começar, eu separei os tópicos que nós vamos discutir, que eu vou abordar ao longo do vídeo. Então, nós vamos começar pelas características essenciais da redação do TRT-18, que são características organizadas pelo seu edital. Na sequência, eu vou comentar sobre o número de provas de redação que serão corrigidas e ainda quais os critérios de correção, como a banca vai avaliar o seu texto. Por isso, eu chamo de regras do jogo. Você tem que entender como a banca vai olhar, analisar a sua redação. E, por fim, a parte mais importante, mais esperada, que são possíveis temas. Quais temas podem cair no TRT-18? Essa análise foca em mim porque ela é bem importante. Ela não foi feita de uma forma aleatória. A partir de provas anteriores, daquilo que eu denomino de eixos temáticos, eu separei praticamente ali 8 possíveis temas para você estudar e chegar preparado ali no dia da sua redação. Então, olha só, aqui para a gente começar, vamos entender como a banca separou ali as solicitações com base na prova discursiva, como ela organizou, como ela quer que você escreva a sua redação. O primeiro ponto diz respeito à modalidade textual. Trata-se de um texto dissertativo argumentativo. O que é uma dissertação argumentativa? É aquela que você tem que expor o seu ponto de vista. Você vai organizar o seu texto em 3 partes, como a introdução, desenvolvimento e conclusão. E, além disso, você vai deixar o seu ponto de vista de forma explícita. Você vai colocá-lo ali ao longo da sua tese e, ao longo dos parágrafos sequenciais, você vai defender a sua tese. E é importante dizer que o texto dissertativo argumentativo, o candidato tem que seguir a proposta temática, mas ele é livre para fazer escolhas argumentativas, ou seja, o modo como ele vai falar do tema, como ele vai organizar o pensamento, organizar os argumentos, ele vai escolher. Além disso, vale dizer que a prova de redação ela é eliminatória e classificatória, cujo valor é de 10 pontos no valor total ali da nota do seu concurso público. Então, tem que se dedicar sim, tem que se preparar de forma assertiva, organizada e eficiente para ter a sua aprovação. E vem uma parte muito delicada, uma peculiaridade agora para a FCC, que diz respeito ao tema. Essa é a maior, digamos assim, a maior expectativa do candidato. Qual será o tema da redação? Primeiramente, você tem que entender que a FCC, ela trabalha com 2 perspectivas. Na verdade, uma filosófica e uma mais sociológica. Então, a gente observa em provas passadas, em provas anteriores, que ela tem o costume, sim, de cobrar um tema referente a conhecimentos gerais, aquilo que a gente pode denominar de atualidades, mas não é uma atualidade, digamos, do momento, uma atualidade simples, né? Um conteúdo de atualidade simples. É um conteúdo mais voltado para as reflexões sociológicas e filosóficas. Por isso, olha só, por isso, as citações de filósofos e sociólogos são tão bem-vindas, são tão enriquecedoras na hora de construir uma redação para a FCC. Então, entender essa peculiaridade pode te ajudar a se preparar com mais, digamos, mais intensidade e eficiência. Além disso, você precisa observar o quantitativo de linhas. Para o cargo médio, nível médio, serão cobradas de 20 a 30 linhas. Desse modo, olha só, eu sugiro que você faça um parágrafo introdutório, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Já para o cargo de analista, serão cobradas de 30 a 40 linhas. Desse modo, eu sugiro uma introdução,
3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. A diferença é, digamos, essencial de acordo com o número de linhas. Quanto mais linhas, mais potência, mais argumentos, mais detalhamento você vai colocar. Mas a estrutura é praticamente a mesma. Bom, passando aqui essas características gerais da prova discursiva, eu quero te mostrar esse quadro com número de provas de redação a serem corrigidas. Esse quadro aqui mostra que, embora determinada área, determinado cargo tenha apenas uma vaga, ou poucas vagas, mais de uma vaga, mas poucas vagas, a gente observa que serão corrigidas muitas redações. Aqui eu até faço o destaque para o cargo de analista judiciário, que serão corrigidas 500 redações. O que que isso quer dizer? O que que a banca está mostrando aqui para a gente? Que possivelmente muitos candidatos serão chamados, além do número de vagas. Então, a hora é agora. Intensifique a sua preparação para você chegar afiado no dia do seu concurso público. Passando por essa parte aqui, eu quero que você conheça as regras do jogo. FCC avalia de uma forma significativa o conteúdo. Então, ter o que dizer pode ser, sim, o diferencial. Dominar o tema. Ter argumentos persistentes para focar no tema. Então, a banca vai olhar ali para a sua redação, ela vai avaliar a sua redação em até 4 pontos, ou seja, 40% da nota será avaliada com base no senso crítico, no conhecimento do candidato a respeito do tema. Não basta só conceituar, não basta só conceituar o tema. Você precisa ter profundidade, ter detalhamento diante daquilo que a banca vai colocar na hora da sua proposta de redação. Depois dessa parte do conhecimento temático, do conteúdo, a banca vai olhar ali para a estrutura do texto dissertativo argumentativo. No e-book que eu deixo aqui abaixo, eu faço o passo a passo, eu separo por cores as partes da redação, de modo que você entenda o que é essencial para a introdução, o que é essencial para o desenvolvimento e o que não pode faltar na conclusão. Então, essa parte da estrutura, ela corresponde até 30% da nota. E para fechar, ela vai avaliar a capacidade de expressão. O que isso quer dizer? O seu desempenho, o seu nível linguístico está de acordo com a norma culta da língua portuguesa? Você apresenta erros de grafia, de concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal? Apresenta ou não apresenta? Então, é isso que ela vai observar e vai avaliar em até 30 pontos. Conhecendo as regras do jogo, eu quero te mostrar agora como a banca pode dispor o tema da redação. Muitos candidatos têm medo da FCC por conta de um aspecto que ela traz na hora de dispor o tema. Ela apresenta esse tema de forma explícita ou de forma implícita. Ela faz das duas formas. Se você avaliar provas anteriores, analisar provas anteriores, seja que aconteceram no ano de 2022 ou nos anos passados, você vai perceber que ela usa essas duas formas. Normalmente, ela tem abordado mais por meio da interpretação. Isso quer dizer que ela não deixa ali o tema em negrito, mas ela pode deixar. Então, olha só, eu vou te mostrar agora o que ela fez no concurso do TRT4 para o cargo de enfermagem, olha só, que foi cobrado este ano, no ano de 2002. Então, ela trouxe ali um texto motivador, ela apresentou um texto motivador curto. Normalmente ela não traz textos motivadores extensos, 2, 3, 4 textos motivadores, normalmente isso não acontece. Ela traz um texto curto que já te conta, já anuncia ali a proposta temática. Por isso é muito importante você marcar as palavras-chave, observar as minúcias ali desse texto motivador, porque ele vai te ajudar a entender a proposta da redação.
Nesse concurso do TRT4, a banca foi bondosa, porque ela já colocou ali em negrito o assunto, o tema da redação. Então, considerando as ideias expostas acima, redija um texto dissertativo argumentativo sobre educação de jovens e adultos, construção da cidadania. Então, ela já trouxe ali uma proposta de redação, a proposta para você escrever o seu tema, levando em consideração também o momento. Foi um tema, digamos assim, de fácil argumentação. Por quê? Porque pensar a educação de jovens e adultos é pensar na possibilidade de direitos e deveres também. É pensar no exercício da cidadania. Então, ela trouxe aí um tema relativamente médio. Não é um tema totalmente fácil, mas também não é um tema difícil para o candidato. E agora, eu vou te mostrar outra forma que ela apresentou a proposta da redação. Embora ela tenha colocado as palavras-chave no enunciado, ela não trouxe o tema de maneira explícita. Então, ela faz uma consideração ali sobre a redução da jornada de trabalho, o advento do capitalismo. Ela traz também a relação entre tempo de trabalho, tempo livre, tempo de vida, que são conceitos que ela vai organizando ao longo do parágrafo, dos parágrafos até, e depois ela traz, digamos, o enunciado. Ancorado nas ideias expostas acima, redija um texto dissertativo argumentativo sobre a importância da relação entre tempo de trabalho e tempo livre na vida do indivíduo contemporâneo. Então, aqui, o que a banca espera do candidato? Embora ela não tenha colocado, digamos, de uma forma explícita, ela deu a deixa. Então, essa relação entre tempo de trabalho e tempo livre é o ponto crucial da redação. Para isso, o candidato precisava entender qual é o conceito de tempo de trabalho, de tempo livre. Esse tempo de trabalho, qual é a parte da vida dos indivíduos que ele tem consumido? Esse conceito de trabalho, trabalhar o tempo todo, viver para trabalhar, intensificar as ações de trabalho, como isso é visto na sociedade? Quais são as causas, quais são as consequências? E o tempo livre, aquele tempo, digamos que era o tempo de vida, o tempo que você tira para desfrutar de algum hobby, para o descanso, para o convívio, para as relações sociais. Como que esse tempo é organizado? Como que esse tempo hoje é visto? É preciso dedicar mais tempo? Ou esse ócio é condenado pela sociedade? Então, pensar em todas essas nuances te possibilita a escrever a sua redação. E vale lembrar que não basta simplesmente colocar conceitos. Se você for seguir o caminho de causas e consequências, ou trazer dados estatísticos, ou separar o que é cada um, você precisa fortalecer o seu argumento. E aqui eu faço menção novamente no uso das citações. Você pode usar exemplos? Pode, mas as citações, elas têm um peso singular para a FCC. Bom, passando essa parte aqui, eu quero te dizer que os temas que serão apresentados agora, eles foram separados a partir de eixos temáticos. Eu fiz uma análise das provas anteriores e da recorrência desses temas. A partir daí, eu trago temas possíveis. Aqui eu vou te apresentar 4 eixos temáticos. No meu curso de redação tem mais eixos temáticos. No e-book que você vai ter acesso, tem até um modelo de redação com foco em um desses eixos temáticos. Mas o importante é você entender esse perfil da banca na hora de escolher o tema. Então, olha só, o primeiro eixo é aquilo que eu denomino de espaços urbanos e bem-estar social. Veja que essa linha temática ela foi cobrada tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2022, em concursos distintos, um para o Detran São Paulo e outro para o TRT5. Então, olha só, em 2019, a banca colocou ali o texto motivador, mas o alvo era espaço urbano e qualidade de vida. São temas, é uma proposta temática aí bem interessante para a gente pensar até hoje, né? E agora, no ano de 2022, a banca colocou direito à cidade
como condição do bem-estar social. Se você observar bem, a urbanidade, o espaço urbano, ele dialoga com esse, digamos, com esse efeito da cidadania. A cidadania, ela tem como princípio o bem-estar social. O bem-estar que leva em consideração a infraestrutura, mas também que leva em consideração as relações sociais. E esse espaço de discussão agora é o espaço urbano, é a cidade. Então, por que não a banca FCC não poderia cobrar no TRT 18 algo relacionado aos espaços urbanos e ao bem-estar social? É uma perspectiva para você estudar. Além dessa aqui, eu destrinchei possíveis temas. Ela não vai cobrar de forma idêntica. Ah, então ela vai cobrar bem-estar, assim como ela fez aqui no próprio concurso do Detran, espaço urbano e qualidade de vida? Não, dificilmente. Mas ela pode, por exemplo, cobrar algo como memórias afetivas do espaço urbano. Olha só, é um tema altamente filosófico, sociológico, que vai trabalhar com essa questão da afetividade, das relações sociais, da tradição, de como esse espaço ele é construído via memória. Então, a FCC pode sim, ao longo do ano de 2023, trazer esse tema na sua redação. E a minha aposta aqui é para o TRT 18. Então, como eu posso pensar esse tema? A proposta dessa aula não é discorrer sobre os temas possíveis, mas eu já vou te dar uma luz. Não sei se você conhece o livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Dentro desse livro, ele tem essa perspectiva de reconstruir o espaço urbano via memória. Então, a partir do protagonista ali, do Marco Polo, ele vai trazendo essas descrições, o espaço ali é o Império Mongol, mas ele vai trazendo descrições de inúmeras cidades com pontos de vistas diferentes, mas que constrói essa memória afetiva. Então, vale a pena também pensar nessa linha de afetividade de espaços urbanos via Ítalo Calvino. Além disso, você pode também ter um tema mais focado ali, digamos, no aspecto sociológico. E quem nos ajudaria a pensar disso de uma forma bem organizada e com várias possibilidades é o Milton Santos. E aqui eu trago um possível tema, a construção do conceito de urbanidade. Ele tem vários trabalhos para discutir essa questão da própria urbanidade, desse espaço moderno, que aglutina possíveis tribos diversas, pessoas diversas, indivíduos diversos, e que trata tanto da organização interna, quanto também dessa necessidade de infraestrutura, de ter serviços acolhidos pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Então, ele faz essa leitura de proporcionar à cidade ali condições dos indivíduos viver de forma organizada, sem perder a dignidade humana. Então, ele trabalha aqui, por exemplo, a questão da organização interna das cidades. Ele tem a cidade caótica. É possível pensar esse espaço à luz desse pensador aqui do Milton Santos. Então, passando aqui desse eixo temático que agrega cidade e bem-estar social, eu trago outro eixo temático. Agora, diz respeito à igualdade social e à construção da cidadania. Ô Camila, mas esse não é parecido com o anterior? O anterior tem o recorte cidade. Esse aqui, não necessariamente. Então, observe como a FCC fez no ano de 2018 e depois no ano de 2019. Ela trouxe a má distribuição de renda, disparidades sociais, condições miseráveis de várias pessoas, como tema do ano de 2018, para a SEAD do Amapá. E depois ela trouxe a realização individual fomentaria maior igualdade social, um questionamento para o concurso de São Paulo, da Previdência, no ano de 2019. Então, aqui, novamente, é um tema mais sociológico, que a gente pode chamar aí como repertório temático, Constituição Federal, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, o próprio Milton Santos, que foi anunciado no eixo anterior. Então, nós temos várias possibilidades. Mas, como a banca poderia organizar esse tema agora, para o ano de 2023? Então, ela poderia
poderia trazer? Como a desigualdade social impede o exercício, a prática da cidadania. Aí nós temos 2 documentos que podem ser usados com tranquilidade e que você pode lembrar até com maior, digamos, com maior clareza na hora de escrever a sua redação, que é a própria Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Caberia? Caberia. Bom, além disso, eu tenho aqui também a participação política na luta pelo bem comum. Isso tem a ver com igualdade social? Tudo a ver, porque essa participação política dos indivíduos, da sociedade, ela culmina nessa luta pelo bem comum, ou deveria culminar. E aqui eu até trago uma citação do Dalmo de Abreu Dallari, onde ele cita que a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então, eu posso trabalhar a divisão de classes, eu posso trabalhar a luta de classes, posso trabalhar vários aspectos aqui dentro desse tema que envolve a igualdade social e a construção da cidadania. Posso até falar na questão do respeito à diversidade, nessa luta por essa igualdade social, no sentido de entender as diferenças e trazer a dignidade humana. Então, tem vários assuntos que podem ser condensados dentro desse eixo temático. O próximo eixo temático que eu preparei para você diz respeito à justiça e democracia. Pessoal, esse tema aqui, ele apareceu, essa linha apareceu em inúmeros temas organizados pela FCC. Aqui eu separei alguns para você observar. Então, no ano de 2014, no concurso do TJ Goiás, foi cobrado como o cidadão comum vê a justiça no Brasil. Então, é um tema aí bem pertinente. Depois, eu tenho a seguinte frase: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. É entendida por uns como uma necessária restrição e por outros como uma necessária garantia. Então, o concurso do TRT 15 cobrou esse dilema da liberdade em 2 níveis. É uma necessária restrição ou é uma necessária garantia? Falar em liberdade envolve também justiça. Por quê? Porque envolve direitos, envolve deveres e envolve igualdade no sentido de bem-estar comum. Então, pensar nessa jogada entre liberdade, direitos e garantias, restrição e garantia, também é um exercício para a própria democracia. Bom, aqui eu trago outro tema, a justiça e os valores de uma sociedade. Como a sociedade valoriza a efetivação, a execução da justiça. Então, esse tema também já foi cobrado pela banca. Então, pensar esse eixo pode ser, sim, significativo. E, por fim, no ano de 2022, no concurso do TRT 23, foi cobrado o seguinte tema: riscos no julgamento do magistrado. Esse julgamento do magistrado, ele pode ter subjetividade? Ele deve ter apenas objetividade? Ele deve ter uma análise de contexto? Dependendo desse julgamento, o indivíduo pode ser prejudicado? Quais são os parâmetros que têm que ser seguidos na hora de fazer essa execução, de fazer esse julgamento? Então, tem vários questionamentos aqui que podem ser realizados e o importante é você perceber que todos esses temas, eles culminam com o eixo justiça e democracia. Então, para a gente pensar como a banca pode ainda cobrar esse tema, eu separei aqui 2 temas, digamos assim, 2 solicitações temáticas. A primeira, mas o que é justiça social? Então, sim, a FCC pode trazer algo relacionado à justiça social, ao conceito, a fundamentação de igualdade, de oportunidades, de manutenção do Estado democrático de direito. Essas desigualdades, elas favorecem ou elas prejudicam a democracia? De que maneira elas se relacionam? Então, aqui eu trago esse tema para ajudar você a refletir e até coloco aqui um princípio do John Rawls, que pode nortear aí as suas reflexões a fim de você construir a sua redação com maior profundidade. Depois, eu trago ainda
uma citação aqui do Sharon para exemplificar o tema justiça social e o respeito às diferenças. A sociedade precede a todos nós. Então, se eu penso em justiça social, eu tenho que pensar, sobretudo, no bem comum. Respeitar as diferenças, entender a diversidade, entender as diferenças, seja ligadas à questão de raça, cor, etnia, sexualidade, a própria diferença de pensamento, entender a sociedade como espaço de discussão, como espaço de bem-estar comum, favorece esse entendimento de justiça e democracia. É a sociedade esperada. E pensando nisso aqui, eu separei esses dois possíveis temas que podem estar na sua redação do TRT 18. Bom, para a gente finalizar, os dois últimos temas que aparecem dentro do eixo, a relação entre meios digitais e convívio social. Pessoal, esse tema que traz a internet, que traz o uso das redes sociais para o centro da discussão, para pensar a sociedade, as causas, as consequências, os benefícios, as restrições, tudo isso também é algo muito recorrente. Isso apareceu em várias provas de concursos públicos nos últimos anos, seja pela FCC ou não. Então é um tema bem, digamos, bem pertinente de ser estudado para você ter mais segurança ali na hora da sua redação. Inclusive, o tema que eu separei para fazer o passo a passo lá no e-book, ele culmina com esse eixo temático. Depois você me conta aqui nos comentários se ajudou ou se não ajudou. Bom, para a gente seguir, eu quero te mostrar agora como a FCC cobrou esse tema no ano de 2018 e no ano de 2022. Olha só. Primeiro, ela colocou a busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Ô Camilo, o que isso tem a ver com a questão do meio digital? Incessantemente, nós observamos que as pessoas utilizam os meios digitais para falar desse reconhecimento pessoal. Então, a sociedade contemporânea, ela não está mais desvinculada da internet, dos meios digitais, digamos assim. E aí a pessoa acaba publicando, postando várias fotos, várias imagens, vários conteúdos para mostrar a sua performance pessoal. Diante disso, é importante observar que essa busca pelo reconhecimento pessoal acontece via conteúdos digitais. Na sequência, eu trago a questão da privacidade como mercadoria. Nem precisa dizer o quanto as redes sociais elas mostram essa privacidade e o quanto essa privacidade se torna atrativa para as outras pessoas. Então, aqui para discutir essa questão da privacidade como mercadoria na sociedade contemporânea, falar da internet, falar das relações interpessoais é um ponto significativo. E ainda foi cobrado, olha só, no ano de 2022, a normalidade própria ao nosso tempo é a doença. Então, pensando aqui nessa dimensão, olha só como a banca colocou, a normalidade própria ao nosso tempo é a doença. Então, aquilo que é normal, aquele conteúdo que é simples, que faz parte ali do dia a dia, que são conteúdos menores, nem sempre são atrativos. Então, olha como as redes sociais têm o poder de chamar a atenção para a vida do outro, para o carro que o outro tem, para os bens que ele possui, para os locais que ele frequenta, para a vida ali, digamos, de abundância que aquela pessoa posta, e aquilo ali se torna algo tão atrativo que começa a fazer parte da vida do outro. E pensar nessa exposição, a gente encontra a palavra doença. Essa exposição da vida do outro, da normalidade da vida do outro, pode se tornar, para mim, um excesso de ansiedade, um excesso de depressão, pode se tornar para um indivíduo algo distante. E se ele não tem aquela normalidade, ele pode simplesmente querer consumir outros conteúdos e pode cair na vala da depressão, pode cair na vala também da insegurança, na vala da ansiedade. Então aqui
Não é que o tema deixa de forma explícita, mas ele caminha para te mostrar que pensar essa possibilidade de convívio social dentro das relações digitais é algo que pode aparecer, sim, no TRT 18. Para a gente fechar essa aula, eu quero te mostrar alguns temas que podem ser cobrados no ano de 2023. E aí, ao aliar relações sociais e meios digitais, eu trago como exemplos 3 possibilidades aqui temáticas. A primeira é a manipulação comportamental dos usuários da internet. Eu enxuguei aqui, mas é a manipulação de dados. Como que a internet, como que o algoritmo organiza esses dados e acaba manipulando a sociedade. Você pode ir por várias linhas, discutir esse tema por várias linhas sociológicas, filosóficas, causas, consequências, dados estatísticos, vários caminhos. Aqui eu trouxe um do famoso Pierre Bourdieu, que é a teoria do hábitos, onde ele fala dos padrões impostos pela sociedade. Então, esses padrões, eles acabam sendo difundidos via redes sociais, via conteúdos gratuitos, via internet de forma geral, via tecnologia, e a partir dessa difusão, ela acaba criando um parâmetro comportamental de manipulação. Então, pensar essa manipulação de dados é também um caminho para pensar esse tema entre relação meio digital e convívio social. O próximo tema foi até cobrado de uma forma diferente por outras bancas de concursos públicos, salvo engano a FGV, que diz respeito ao fim da exibição de curtidas na rede social, no Instagram. Então, essa medida do Instagram de esconder as curtidas trouxe benefícios para a sociedade? O excesso de curtidas, a vontade de ter o seu post, de ter o seu conteúdo ali aplaudido pela sociedade, pode levar a algumas consequências? Pode levar a quais problemas sociais? São pertinentes aí a divulgação de notícias, de dados, de pessoas que ficam ansiosas, que passam a viver uma vida paralela entre a vida real e a vida que é entregue via Instagram, que é entregue via meios digitais. E isso pode sim desenvolver várias consequências, inclusive consequências negativas para a sociedade. Aqui eu trago o conceito do Bauman, né? A liquidez e sua volatilidade seriam características que vieram desorganizar todas as esferas da vida social. A internet, a modernidade, culmina nesse conceito de modernidade líquida. Então, as relações sociais, o entendimento, o conhecimento, o compartilhamento de ideias, ele passa por essa vala da modernidade líquida, ou seja, a liquidez das coisas. Tudo é rápido, tudo é efêmero, tudo é intenso. Então, pensar que esse fim da exibição de curtidas pode ser algo, digamos, que traga benefícios para a sociedade é uma possível abordagem. E, por fim, eu tenho aqui a popularização da internet e a síndrome de FOMO. O que é a síndrome de FOMO? Para você que nunca ouviu falar a respeito dessa síndrome, é aquele medo que a pessoa tem de não ter conhecimento dos conteúdos que são divulgados na internet. Envolve redes sociais, envolve o próprio YouTube, envolve sites de notícia, e envolve também, aqui eu citei a internet, mas não necessariamente só na internet. A gente tem também aquele medo de perder algo, de perder algum acontecimento, de perder alguma notícia, algum fato que foi divulgado. Então, esse medo diante desse ritmo frenético de divulgação de conteúdos, de notícias, faz com que vários indivíduos passem horas por dia ali vidrado no celular ou acompanhando algum site específico, alguma rede social. E esse medo de perder alguma coisa, alguma notícia provoca temperamentos, comportamentos assustadores, desde a ansiedade, desde a depressão, desde a falta de querer se relacionar de forma física e se ater apenas às relações
digamos, digitais. Ficar ali parte do dia simplesmente preso às redes sociais e a esses conteúdos digitais. Então, uma forma de falar sobre isso, sim, novamente, a modernidade líquida de Bauman. Mas também tem um trabalho da professora Marteleto que ela fala que essa nova onda da internet, essa nova forma de comunicação informacional, essa comunicação informacional, ela separa dois mundos. Um que configura a importância, sim, dos meios digitais. E outro meio e outro mundo que mostra que é possível um ensinamento, um domínio desses conteúdos. Tem a ver com alfabetização digital, tem a ver com letramento digital e tem a ver, sobretudo, com esse autoconhecimento para que você não se torne um consumidor descompensado de vários conteúdos, que isso pode, inclusive, causar doenças físicas e doenças psicológicas. Então, assim, o que eu fiz aqui foi te despertar para os possíveis temas cobrados pelo TRT-18. Esse foi o meu objetivo, trazer algumas provas anteriores, mostrar como elas são organizadas a partir desses eixos temáticos e trazer possíveis temas não aleatórios, mas pensando nessas linhas que são construídas, que são cobradas pela FCC. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, gostou do material que você vai baixar logo após assistir ao vídeo, deixe o seu like, me conte aqui nos comentários. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, também tem o link para o meu curso de redação para concursos públicos. É um curso que foca tanto na teoria e na prática. Além de você ter acesso às aulas gravadas, aulas ao vivo, materiais em PDF, você também tem acesso às correções de redação. Então, o feedback aí, ele é completo. Você aprende a estrutura, o método e valida por meio das correções. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu espero sinceramente contribuir com a sua preparação. Um grande abraço.